dentre as alterações que nós podemos elencar de alguns anos para cá, né, a questão do casamento homoafetivo, da conversão de união estável homossexual em casamento, né, aliás, até mesmo do próprio reconhecimento da união estável homossexual também, né, com todos os efeitos da união estável já existente no Código Civil. Né? Nós podemos ressaltar também a questão da parentalidade socioafetiva, que é justamente uma forma de parentesco decorrente do afeto nas relações familiares. Né? A multiparentalidade, que é a possibilidade de se ter mais do que três ou mais pessoas no registro de nascimento, né, no assento de nascimento, e também a questão do registro da união estável no cartório de registro civil das pessoas naturais. Acho que essa é uma grande modificação que aconteceu no intuito de dar publicidade para a união estável. A união estável, ela é uma união fática que nasceu justamente por conta de relacionamentos longos que as pessoas tinham, aqueles namoros longínquos, né? 18 anos, 20 anos, 25 anos. Então a união estável veio, na verdade, pôr fim a essa possibilidade para dar efeitos jurídicos já para certos e determinados relacionamentos. Com o passar do tempo, a união estável acabou sendo um pouquinho desvirtuada, né? Ela acabou se tornando uma opção dentro da sociedade. Então a pessoa, quando tinha um relacionamento, ela ia analisar então se ela preferiria casar ou viver em união estável, né? E aí com isso começou um reclamo social de se equiparar todos os efeitos da união estável ao casamento, né? E muitos efeitos do casamento, eles acabam não podendo ser aplicados para a união estável justamente por essa diferença básica, da união estável ser uma união fática e o casamento uma união formalizada de acordo com uma formalidade prevista em lei, né? Então, com isso, me parece que o registro da união estável no cartório de registro civil das pessoas naturais é fundamental para que se dê essa publicidade e se resolva certos problemas existentes na sociedade, tais como se é necessário ou se não é necessário a questão da outorga de quem vive em união estável numa alienação imobiliária, por exemplo, né? Uma questão que traz insegurança para muitos notários, muitos registradores imobiliários, né? E que eventualmente agora poderia ser solucionada então com essa publicidade. Dando a publicidade, não haveria mais o porquê se falar que não haveria necessidade de uma autorização para alienar imóvel. Então já se equipararia também nesse ponto a união estável ao casamento. Agora, esse registro, segundo o provimento do CNJ, é facultativo, né? Então precisaria existir uma obrigatoriedade até para que as pessoas pudessem compreender que uma certidão de união estável extraída de um registro feito no registro civil das pessoas naturais serviria para apresentar a pessoa na sociedade, para identificar a pessoa na sociedade, né? Substituiria a sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, né? Para todos os fins, né? Porque ela teria, na verdade, ou melhor, ela tem, né? Na verdade, a mesma força que uma certidão de casamento, porque trata-se de uma união reconhecida pela própria Constituição Federal, que agora ganha publicidade sendo registrada no Registro Civil. O Estado Civil ele é criado dentro do cartório de registro civil das pessoas naturais, né? É lá que se ganha o estado de solteiro quando se nasce, né? É lá que se registra um casamento, que se averba uma separação, um divórcio. Então, indo para o registro civil, nasce o Estado Civil. As pessoas que vivem em união estável ainda não registraram, não têm um estado civil, mas quem já registraram passaram a ter um estado civil porque houve uma mudança de estado, né, dentro do cartório específico, que é o registro civil das pessoas naturais, e a publicidade daquela união, daquele relacionamento foi dada, né? Então nós estamos defendendo aí nas nossas obras, nas nossas palestras, o estado civil de convivente. Estado civil de convivente é quem vive em união estável registrada no RCPN. Porque aí foi dada a publicidade e nasce então o Estado Civil dentro do local próprio específico, que é o cartório de registro civil das pessoas naturais. Esse novo quadro de reconhecimento de paternidade eu acho que é fundamental porque nós sempre tivemos um problema muito grande que é de ausência de registro de pais,
né? Isso historicamente sempre aconteceu, muitas pessoas registradas única e exclusivamente pelas suas mães, né? Então, ser dada a possibilidade de desburocratizar, ou melhor, de facilitar, né, que esse reconhecimento seja feito, por exemplo, diretamente num cartório, sem a necessidade de uma ação judicial, isso é fundamental, né? Isso é fundamental porque vai dar acesso a direitos fundamentais, a garantias fundamentais, vai dar acesso a pessoa ter de fato um pai para poder pedir alimentos, né? Um pai para poder estar ligado com os outros parentes, com avós, né? Vai poder mudar o seu nome, incluindo o sobrenome também do seu pai. Enfim, eu acho que é muito salutar e muito importante tudo isso. Fazer, por exemplo, num cartório de registro civil de um estado completamente diferente ao que registrou o nascimento. Esse reconhecimento de paternidade, sem precisar ir até o local, né, é algo fundamental, é algo muito bom, que a sociedade ganha muito e acho que há muito tempo já clamava por uma questão como essa. E os provimentos de parentalidade socioafetiva, nós já até participamos, né, de alguns deles, né, o de Santa Catarina, tudo, só mostra, na verdade, uma mudança na sociedade, o reconhecimento de uma parentalidade que já existe na nossa sociedade há muito tempo. Só que antigamente não produzia efeitos e isso gerava uma série de injustiças, né? Muitas pessoas criavam outras como se filho fosse, mas quando acontecia um falecimento, por exemplo, não tinha direito sucessório, elas não podiam ser inseridas num plano de saúde porque não tinham um vínculo de parentesco, né? Então a questão de hoje se levar para o registro civil a questão da parentalidade socioafetiva é só corrigir uma questão histórica, porque faticamente isso já existia, só que legalmente não se dava consequências jurídicas. Então acho que é fundamental, até porque hoje nós já estamos vivendo também um momento de multiparentalidade, que seria um dos maiores efeitos da parentalidade afetiva. Se a pessoa não tem pai ou não tem mãe, haveria só um preenchimento de um vazio, de um espaço que lá existiria no registro. Se já tem o pai e a mãe, aí nós teríamos o acréscimo de uma pessoa, teríamos 3 pessoas nesse registro, e a multiparentalidade, que já é uma realidade no país inteiro, né? Todos os estados do país, pelo menos um caso tem, né? Seria algo também, uma realidade muito importante. A união poliafetiva é uma realidade porque muitas pessoas vivem em união poliafetiva. Só que me parece que nós temos que ter uma mudança no sistema, né? Porque o sistema ele é ainda um sistema monogâmico, né? As próprias decisões jurisprudenciais são também decisões no sentido de monogamia, seja para a união estável, para o casamento, que até na união estável também o STJ entende que trata-se de uma união monogâmica. Então me parece que para poder termos uma união poliafetiva, nós teríamos que ter uma mudança legislativa dentro do sistema. Me parece que, por hora, não daria para dar todos os efeitos de entidades familiares para a união poliafetiva, mas acho que num futuro próximo isso muda, né? Isso não tem nada a ver com a nossa defesa da multiparentalidade. Muitas pessoas me perguntam, se você defende a multiparentalidade, você é a favor da união poliafetiva. Não, não é isso. São situações completamente diferentes, né? Agora, se de uma união poliafetiva nasce uma criança, né, e essa criança é criada por 3, ela tem que ser registrada pelos 3 mesmo. Agora, a questão patrimonial, por exemplo, né, daquela união, se vai gerar uma divisão de patrimônio, uma divisão de bens, já seria uma segunda situação, né? Multiparentalidade e união poliafetiva seriam coisas aí diferentes, distintas, e a união poliafetiva ainda, no meu ver, dependeria de uma modificação legislativa.